O dia do casamento de Clara Henderson Patterson começou com um silêncio assustador, daqueles que anunciam não paz, mas resignação. Desde cedo, o ar no camarim cheirava a perfume caro e tensão acumulada. Sua mãe supervisionava cada movimento. Sua irmã posava para os fotógrafos como se fosse a noiva, e seu pai, com uma expressão séria, tentava esconder o desconforto físico e o orgulho ferido. Clara, por sua vez, honrava-se no espelho, sem se reconhecer completamente. Ela passara anos apoiando a todos, mas naquela manhã percebeu que a família estava celebrando apenas uma versão dela, a útil, a forte, a que não reclama. O que deveria ser um dia alegre, aos poucos se transformou em uma espécie de julgamento silencioso sobre sua vida. Durante a cerimônia, os olhares nos rostos deles diziam muito. Michael, seu futuro marido, olhava para ela com genuína ternura, mas, do outro lado da sala, os Henderson pareciam mais preocupados com a etiqueta dos convidados do que com a felicidade da filha. Quando os pais dele se aproximaram com um presente inesperado, menos as chaves de um carro novo, embrulhadas em uma fita prateada, Clara sentiu pela primeira vez que alguém estava reconhecendo seus esforços. Era um símbolo de independência, de valor. No entanto, antes que ela pudesse compreender completamente, sua mãe se inclinou e sussurrou: "Sua irmã precisa disso mais do que você." Essa frase, dita com doçura manipuladora, foi o golpe final. Naquele instante, Clara entendeu que, para eles, seu sacrifício era infinito e que nunca permitiriam que ela tivesse nada de seu sem culpa. A sala estava tomada por aplausos e música, mas Clara mal ouvia. As luzes, os brindes e as risadas pareciam se dissipar, como se ela estivesse atrás de um vidro grosso. Ela segurava as chaves do carro com a mão trêmula, enquanto a mãe sorria para os convidados como se tudo estivesse em ordem. Michael notou sua rigidez e, sem precisar de palavras, apertou-lhe a mão delicadamente. Foi um pequeno gesto, mas o suficiente para lembrá-la de que não estava sozinha. Algo dentro dela estalou. Ela entendeu que toda a sua vida havia sido uma cadeia de concessões e que aquele casamento, que deveria marcar um novo começo, estava se tornando um teste final para ver até que ponto ela permitiria que os outros definissem seu valor. Nos minutos seguintes, tudo continuou a se desenrolar com uma precisão absurda. Os discursos, as fotos, os abraços. Cada cena era uma coreografia ensaiada e vazia. Sua. Mãe falava com orgulho de sua filha tão responsável, enquanto sua irmã flertava com os convidados, colecionando elogios que não eram seus. Ninguém realmente viu Clara. Ninguém percebeu o cansaço em seus olhos ou a tristeza escondida por trás de seu sorriso. Apenas Michael parecia entender a magnitude do momento. Ele sabia que aquele não, aquele que sua esposa não havia dito em voz alta, mas já havia decidido, era o ponto de virada de uma vida vivida pelos outros. Naquela noite, sem saber, Clara havia começado sua libertação. Quando a recepção terminou e os convidados se dispersaram, Clara se refugiou no carro recém-presenteado. O ar lá dentro cheirava a couro novo e promessa. Ela fechou a porta e, pela primeira vez em anos, não ouviu ninguém lhe dando ordens. Não havia vozes, nem exigências, nem a culpa silenciosa que sempre a assombrava. Michael se aproximou, inclinou-se e encostou a testa na dela sem dizer uma palavra. Ele não precisava. Ambos sabiam que aquele carro representava muito mais do que um meio de transporte. Era a primeira coisa que realmente lhe pertencia. Não a filha, nem a irmã, nem a provedora, mas Clara. A mulher que aprendera a sobreviver mesmo quando ninguém a segurava. Dormiram pouco naquela noite. Clara olhava fixamente para o teto do hotel, a mente tomada por imagens confusas, os olhares de desaprovação da mãe, a expressão desconfortável do pai, os sorrisos falsos de Alice. Tudo se misturava a uma nova certeza que a mantinha acordada. Algo precisava mudar. Ela não sabia como nem quando, mas sentia que continuar sendo responsável por tudo a estava matando lentamente. Michael respirava calmamente ao seu lado, e naquela quietude ela compreendia o que era a verdadeira segurança.
não ter que conquistar a afeição com sacrifícios. Aquela foi a primeira noite em que se permitiu pensar que talvez merecesse uma vida diferente. Uma vida em que nem tudo dependesse da sua resistência. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio constrangedor entre as duas famílias. Os Pattersons não entendiam por que a mãe de Clara insistia em menosprezar o presente. Os Hendersons fingiam que nada havia acontecido. Mas na mente de Clara, algo havia se alinhado. Ela ia parar de pedir permissão para existir. Ela ainda era gentil, ainda prestativa, mas havia uma linha que ela não cruzaria mais. Na empresa, sua chefe Jennifer percebeu a mudança antes de qualquer outra pessoa. Você finalmente está se livrando do fardo, disse ela com um sorriso calmo. E ela estava certa. Essa nova versão de Clara começava a emergir em pequenos gestos, dizendo não, dando uma pausa, dirigindo sem rumo só por diversão. Dirigir tornou-se uma terapia silenciosa. Todas as manhãs, antes do trabalho, Clara dirigia alguns quilômetros só para sentir o controle do volante e a liberdade de escolher para onde ir. Ela se lembrava de todas as vezes que sua família havia tomado decisões por ela, começando aos 19 anos, quando abandonou a faculdade para pagar as contas após o acidente do pai. Essa renúncia havia definido sua vida por quase uma década. Mas agora, no reflexo do para-brisa, ela via uma mulher diferente. Não aquela que resolvia tudo, mas aquela que estava aprendendo a deixar as coisas para trás. E, embora ainda doesse, ela entendia que crescer também significava decepcionar aqueles que se acostumaram a depender do seu sacrifício. Em meados daquele ano, a distância da família tornou-se mais perceptível. Os telefonemas eram curtos, cheios de repreensões disfarçadas de preocupação. A mãe repetia que a família deveria ser unida, mas o que ela realmente queria dizer era voltar a cuidar de todos. Clara ouviu em silêncio e desligou o telefone, sentindo uma mistura de culpa e alívio. Michael a apoiou, mas nunca interveio. Sabia que era uma dor que ela tinha que suportar sozinha. Cada conversa com os pais era uma batalha contra seu antigo reflexo, a jovem que confundia amor com dívida. Às vezes, depois de desligar, ela olhava para o carro estacionado e pensava que a liberdade, assim como a maturidade, tinha um preço alto. Alice, sua irmã mais nova, logo apareceu melodramática, chorando do lado de fora da porta do apartamento. Ela disse que estava passando por um momento difícil financeiramente, que o namorado a havia abandonado e que precisava do carro para procurar trabalho. Clara ouviu sem interromper. E por um momento, o velho hábito de socorrer, todo mundo quis retornar. Mas desta vez, ela não cedeu. Ofereceu-se para ajudá-la a preparar um currículo, para procurar opções, mas não as chaves do carro. Alice a encarou com indignação, como se a tivesse traído. Quando bateu a porta atrás de si, o silêncio que permaneceu foi doloroso, sim, mas também claro. Pela primeira vez, Clara sentiu que estava escolhendo sua própria paz, em vez da situação dos outros. No trabalho, Clara começou a se destacar com uma confiança renovada. Ela não se desculpava mais por saber mais do que os outros, nem assumia tarefas extras, só para provar seu valor. Jennifer, sua chefe, tornou-se uma aliada silenciosa, do tipo que não faz discursos, mas te apoia com ações. Ela lhe deu um grande projeto, que exigia viagens e apresentações de ideias para executivos. Quando Clara o concluiu com sucesso, todo o escritório a aplaudiu. Naquela tarde, enquanto dirigia para casa com os vidros abertos, ela pensou em como havia esperado por um obrigado da família por anos, e agora percebia que não precisava dele. A validação que buscava sempre esteve dentro dela. Ela apenas nunca se permitiu ouvi-la. Mas velhos padrões não desaparecem sem resistência. Uma noite, sua mãe ligou chorando, dizendo que seu pai estava pior, que ninguém a ajudava, que só Clara sabia resolver as coisas. Por alguns segundos, a velha culpa apertou seu peito novamente. O impulso de largar tudo e correr para Salveloz foi quase automático. No entanto, ela se lembrou da sensação daquele casamento, do sussurro cruel, do carro transformado em dívida. Respirou fundo e respondeu calmamente que poderiam chamar uma enfermeira e ela cobriria as despesas, mas não iria. Sua mãe permaneceu em silêncio,
Surpresa. Foi uma conversa breve, mas Clara entendeu que acabara de quebrar uma corrente que a mantinha prisioneira por 10 anos. Com o passar dos meses, a distância se tornou rotina. Ela não esperava mais ligações ou mensagens de parabéns em datas especiais. Às vezes doía, principalmente naqueles domingos tranquilos, onde o silêncio pesava mais. Micael frequentemente notava seu olhar perdido e se aproximava sem pedir. Apenas a abraçava. Naqueles gestos simples, ela encontrou um tipo de amor que nunca conhecera. Um amor que não exigia nada em troca. Ao mesmo tempo, começou a estudar contabilidade online, retomando aquele sonho que havia abandonado aos 19 anos. Não fazia isso para provar nada a ninguém, mas a si mesma. Cada aula era um lembrete de que não era tarde demais, de que ela podia reconstruir sua história desde o início. No final daquele ano, os Pattersons organizaram um jantar em família. Foi a primeira vez que Clara participou de uma reunião sem se sentir obrigada a fingir. Ela riu naturalmente, falou sobre seu trabalho e notou como todos a olhavam com respeito. No meio da conversa, alguém mencionou o quanto ela era trabalhadora. E ela sorriu sem aquele velho constrangimento. Não se tratava de demonstrar força, mas sim de desfrutar do equilíbrio que havia alcançado. Quando Micael ergueu o copo para brindar um novo capítulo, Clara sentiu uma calma profunda. Pela primeira vez, sua vida não girava em torno de apoiar os outros, mas sim de apoiar a si mesma. E isso era estranhamente libertador. Poucos meses depois, recebeu um convite inesperado. O aniversário do pai, resetou Amy ir. Uma parte queria manter distância, mas outra sentia que evitá-lo seria continuar permitindo que o medo decidisse por ela. Micael acompanhou, sem dar sua opinião, apenas deixando claro que estaria ao seu lado, acontecesse o que. Quando chegou, a casa de sua infância parecia menor, mais cinza. Tudo era igual, mas ela não era mais. A mãe fingiu surpresa. Alice a abraçou com um carinho fingido. E o pai mais velho, cansado, tentou quebrar o gelo com piadas à moda antiga. A mesa estava posta, mas o clima era tenso, como se todos soubessem que algo inevitável estava prestes a ser dito. Durante o jantar, a conversa tornou-se superficial até que Alice começou em seu tom sarcástico de sempre. Ela fez comentários sobre como Clara vivia bem graças ao marido e como algumas pessoas sabiam aproveitar as oportunidades. Clara tentou ignorar, mas sua paciência tinha limites. Micael interveio com firmeza, lembrando a todos que tudo o que sua esposa tinha, ela havia conquistado sozinha. Foi então que o silêncio caiu sobre a mesa. Seu pai abaixou os talheres. Sua mãe fingiu indignação e Clara, com voz calma, disse o que vinha escondendo há anos, que ela não era um banco nem uma salvadora, que seu amor não dependia da dívida de ninguém. A verdade veio à tona com tanta naturalidade que ninguém ousou responder. Depois dessas palavras, o clima se desfez. Ninguém mais comeu. A mãe se levantou, fingindo-se ofendida. O pai suspirou e murmurou algo sobre família. E Alice simplesmente a observou com uma mistura de raiva e perplexidade. Mas Clara não gritou, não chorou, nem se desculpou. Apenas pegou a mão de Micael e saiu calmamente da mesa. Não houve drama, nem despedidas emocionadas. Lafara, OARD. Noite estava frio, mas ela respirava com uma sensação de leveza que nunca sentira antes. Era como se tivesse carregado uma mochila por 10 anos e finalmente a tivesse deixado cair. O som do seu próprio silêncio foi sua primeira vitória real. Naquela noite, ao chegar em casa, Micael preparou seu chá e eles se sentaram na varanda sem falar. Não havia necessidade disso. Em seus olhos havia algo mais forte do que qualquer palavra: respeito. Clara sabia que não tinha sido uma cena de reconciliação, mas de encerramento. Ela não podia esperar compreensão imediata, mas podia oferecer algo novo: distância saudável. À medida que o vapor do chá se dissipava, ela pensou em quantas pessoas vivem presas no mesmo ciclo. Menos culpa, dever, amor condicional, e não conseguem se libertar, por medo de decepcionar. Naquele instante, ela entendeu que havia salvado não apenas sua vida emocional, mas também seu futuro. Às vezes, libertar-se não significa vencer, mas sim parar de se perder. Amanheceu com uma paz
aparentemente estranha. Clara acordou cedo, preparou café e olhou pela janela enquanto a cidade despertava. Não havia mensagens da mãe nem ligações da irmã. Seu telefone, pela primeira vez, estava silencioso. E esse silêncio não fazia mal, era descanso. Ela decidiu dedicar o dia a si mesma. Foi à academia, caminhou no parque e almoçou sozinha em seu café favorito. Cada pequeno ato diário assumia um novo significado. Ela não fazia mais as coisas para compensar alguém, mas porque gostava delas. Micael a olhava com orgulho silencioso, sabendo que aquela mudança, embora invisível para os outros, era o começo de uma nova vida. Naquela mesma semana, Jennifer lhe ofereceu uma promoção na empresa. Clara hesitou por alguns segundos antes de aceitar. Não por insegurança, mas porque não tomava mais decisões impulsivas. Queria ter certeza de que o faria por convicção, não por necessidade de validação. Quando finalmente disse sim, sentiu como se estivesse fechando um ciclo. A jovem que havia desistido do sonho de cuidar de todos, estava, finalmente, cuidando de si mesma. Naquela noite comemoraram com um jantar tranquilo em casa, sem luxo, sem pretensão. Micael a brindou com um sorriso. A mulher que aprendeu a dizer não, e Clara riu, entendendo que aquelas 3 palavras resumiam toda a sua história. Alguns meses se passaram, e com o tempo, a distância da família se transformou em uma espécie de silêncio funcional. Ninguém pedia nada, ninguém oferecia nada. Era uma paz desconfortável, mas necessária. Clara aproveitou aquele espaço para se aprofundar em sua carreira e em seu bem-estar emocional. Começou a fazer terapia, algo que vinha adiando há anos, e lá entendeu o quanto de sua vida girava em torno da culpa herdada. A psicóloga explicou que sua responsabilidade extrema era uma forma de sobreviver em um ambiente imprevisível. Essa frase ficou com ela. Ela percebeu que não havia nascido para carregar o fardo de todos, apenas aprendera isso muito. Jovem, pela primeira vez, sentiu compaixão por aquela versão antiga de si mesma. Certa tarde, ao retornar do trabalho, ela decidiu passar de carro pela casa dos pais. Não saiu do carro, apenas observou da rua. As cortinas ainda estavam fechadas, a fachada a mesma, como se o tempo tivesse parado. No entanto, ela sabia que algo dentro daquelas paredes havia sido fraturado para sempre. Não por ódio, mas por verdade. Naquele momento, ela pensou na irmã, em como ambas haviam crescido dentro do mesmo roteiro, mas aprendido papéis diferentes. Uma, a vítima, a outra, a salvadora. Ela suspira e promete a si mesma nunca mais repetir isso, nem mesmo em sua própria família. Então ela liga o motor e o som do carro se torna um símbolo de sua liberdade inquebrável. Com o passar dos meses, Clara e Micael começaram a planejar algo que vinham adiando. Comprar uma casa. Não buscavam luxo ou aparência, apenas um lugar onde cada canto fosse deles. Percorreram bairros tranquilos nos fins de semana, imaginando como seria ter um pequeno jardim e uma cozinha iluminada. Quando finalmente encontraram a casa ideal, assinaram os papéis com uma mistura de nervosismo e alegria contida. Para Clara, aquela assinatura não foi apenas um ato administrativo. Foi uma declaração de independência emocional. Foi uma prova tangível de que o esforço que antes servia para sustentar os outros agora servia para construir sua própria casa, sua própria vida. As primeiras noites na nova casa foram estranhamente silêncio. No entanto, aquele silêncio não mais assustava, mas se confortava. Clara costumava ler na sala de estar enquanto Micael cozinhava. E nesses momentos simples, ela sentia uma realização que antes parecia impossível. Às vezes eu pensava em todas as pessoas que poderiam estar passando por algo semelhante, cuidando de todos, menos de si mesmas, exaustas por um amor equivocado. E se você chegou até aqui, provavelmente sabe do que estou falando. Me diga de onde você está ouvindo esta história. Eu gostaria de saber se você também já sentiu esse peso invisível, porque no fim das contas, entender um ao outro também cura. O equilíbrio não vinha da noite para o dia. Havia momentos em que a culpa retornava disfarçada de nostalgia. Às vezes, uma música ou um cheiro a lembravam dos anos em que correra de turno em turno para pagar as contas da família. Mas ela não se culpava mais por ter sido aquela pessoa.
Aprendera que mesmo as versões mais cansadas de si mesma mereciam respeito. Michael costumava lhe dizer que feridas não negadas se transformam em sabedoria. E ela estava começando a acreditar nisso. Cada dia era uma oportunidade para continuar praticando algo que ela não sabia fazer antes. Descansar sem arrependimentos. Viver sem ter que salvar ninguém. Ano depois, ela recebeu uma mensagem inesperada do pai. Ele disse que queria vê-la, que havia coisas que precisava lhe dizer. Ela hesitou antes de responder, mas a curiosidade venceu. Combinaram de se encontrar em um café perto do hospital onde ele estava em reabilitação. Quando o viu entrar, ficou impressionada com o quanto ele parecia envelhecido, mais frágil do que autoritário. Sentaram-se um de frente para o outro, e ele, com a voz trêmula, pediu desculpas. Disse que durante anos confundiu orgulho com afeição e controle com amor. Clara o ouviu em silêncio, sem lágrimas ou ressentimentos. Não foi um encerramento cinematográfico, apenas um momento humano entre duas pessoas que, à sua maneira, tentavam consertar algo que o tempo havia desgastado. Depois daquele encontro, Clara não voltou a falar muito com o pai, mas não precisava. Aquela conversa bastou para fazê-la entender que o perdão nem sempre vem acompanhado de reconciliação e que, às vezes, simplesmente reconhecer o dano já basta. O que mais a surpreendeu foi a leveza que sentiu ao sair do café. Não havia raiva nem alívio exagerado, apenas uma calma madura, daquelas que vêm quando não se busca mais justiça, mais paz. Michael, do lado de fora aí, só de olhar para ela, soube que algo importante havia acabado dentro dela. No caminho para casa, Clara se permitiu chorar. Mas não de tristeza. Era uma forma de limpar o que restava de uma história da qual ela finalmente conseguia se livrar. As semanas seguintes foram tranquilas. Sua mãe, ao saber que tinha visto o pai, ligou para ela, não para se reconciliar, mas para provar que ainda tinha poder sobre ela. Começou com frases disfarçadas de preocupação, mas Clara não caiu mais naquela armadilha. Ouviu sem discutir, sem justificar nada, quando a mãe insinuou que uma boa filha não abandona a família. Clara respondeu calmamente que permanecer aberta a abusos não era gentileza, mas medo. Então, simplesmente, desligou. Não sentiu culpa nem vazio. Sentiu firmeza. Esse era o verdadeiro ponto final. Não confronto, mas indiferença ao que um dia a definira. Com o tempo, a vida começou a ganhar um ritmo mais tranquilo. Clara aprendera a viver sem choque sem o passo das expectativas alheias. As manhãs eram dela. Café, música e a calma que vinha de saber que não precisava explicar nada a ninguém. Sua carreira continuou a crescer e no trabalho já haviam como um modelo. Alguém que liderava com empatia, sem sacrifício. Jennifer costumava dizer que sua história inspirava outras mulheres da equipe, e Clara a aceitava com humildade. Ela não buscava admiração, apenas autenticidade. Cada dia que passava sem se justificar era uma pequena vitória sobre anos de silêncio imposto. Michael e ela começaram a conversar sobre constituir família. Não decidiram isso como um objetivo, mas como uma extensão natural da vida que haviam construído juntos. Quando descobriram que Clara estava grávida, a notícia os encheu de uma excitação silenciosa, sem o drama dos filmes. Certa tarde, enquanto arrumavam os primeiros móveis para o quarto do bebê, Clara olhou para o carro estacionado em frente à casa. Tinha sinais de desgaste, poeira nos pneus e muitos quilômetros rodados. Mas continuava sendo seu símbolo de liberdade. Ela o havia dirigido nos bons e nos piores dias. E agora ele fazia parte da história que um dia contaria ao filho. A história de como aprendera a escolher seu próprio caminho. A gravidez trouxe consigo uma calma que Clara jamais conhecera. As rotinas se tornaram mais tranquilas, os dias mais claros. Às vezes, enquanto preparava o café da manhã, ela pensava na família em que crescera e em como a sua seria diferente. Não queria criar o filho cercada de culpa e silêncio, mas sim ensina-lo a estabelecer limites sem medo. Michael a ouvia falar sobre isso com ternura e atenção. Sabia que cada palavra era uma promessa para si mesma, tanto quanto para o bebê. No fundo, Clara não estava apenas gestando uma nova vida,
mas também uma nova versão de si mesma. Mais livre, mais consciente, mais sua. Numa tarde chuvosa, sentada no sofá com um cobertor sobre as pernas, Clara olhou pela janela e pensou em como tudo havia mudado desde aquele sussurro em seu Caspin. O eco daquela frase, dê para sua irmã, ainda aparecia às vezes, mas não doía mais. Era apenas um lembrete de quão longe ela havia chegado. Naquele momento, ela sorriu e com uma voz suave disse, olhando para a câmera como se estivesse compartilhando sua história com quem quisesse ouvir. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que dizer não é uma forma de amor próprio. Então, ela olhou novamente para a chuva e pensou que talvez, ao contá-la, também estivesse encerrando seu último capítulo de culpa. Quando o bebê nasceu, Clara sentiu todo o peso dos anos anteriores se dissolver em uma mistura de emoção e gratidão. Ela o segurou nos braços e pela primeira vez não pensou em responsabilidades ou dívidas morais. Apenas no milagre de estar ali, presente, inteiro. Micael olhou para ela com um sorriso silencioso, compreendendo que aquele momento era mais do que a chegada de um filho. Era a confirmação de que a vida pode florescer mesmo depois de murchar. No hospital, Clara se lembrou brevemente dos pais, mas não com tristeza. Ela silenciosamente agradeceu a eles por tê-la fortalecido mesmo em meio à dor. Nos meses seguintes, a maternidade não a separou de sua identidade, mas a reafirmou. Clara sabia que não seria uma mãe perfeita, mas seria consciente. Prometeu não repetir o ciclo do amor condicional, nem ensinar ao filho que ele deveria conquistar a afeição por meio do esforço. Queria que crescesse, sabendo que o amor verdadeiro não é negociável, nem medido em sacrifício. Às vezes, enquanto o observava dormir, pensava em como um simples não havia mudado tudo. Havia posto fim a uma cadeia de gerações que confundiam amor com dependência. E naquela pequena palavra, tão curta e tão poderosa, ela havia encontrado sua paz. Com o tempo, Clara e Micael construíram uma vida simples, mas plena. Não precisavam de luxos nem de reconhecimento. Sua casa era repleta de risos, conversas tranquilas e daquela sensação de segurança que surge quando não há máscaras. Às vezes, durante os cafés da manhã de domingo, Clara olhava para a família menos o bebê brincando no chão, Micael fazendo café, e pensava em quantas vezes sonhara com algo assim, sem acreditar que fosse possível. Não era uma vida perfeita, mas era real. E isso, para alguém que vivera tanto tempo fingindo que tudo estava bem, era uma grande vitória. De tempos em tempos, ela tinha notícias da irmã por meio de conhecidos. Sabia que Alice estava passando por dificuldades financeiras e emocionais, que havia perdido empregos e amigos por falta de responsabilidade. Mesmo assim, Clara não sentia ressentimento nem superioridade, apenas distanciamento. Ela aprendera que cada um deve enfrentar as consequências de seu próprio caminho. Se a irmã quisesse mudar, ela a receberia com respeito, mas não com sacrifício. Essa diferença era essencial. Ela podia oferecer empatia, mas nunca mais devoção cega. O amor, ela entendia. Não se mede pelo quanto alguém se destrói, mas pelo quanto consegue permanecer fiel a si mesmo. Alguns anos depois, Clara recebeu uma carta escrita à mão. Era de sua mãe. As primeiras linhas eram frias, quase formais, mas, à medida que avançava, as palavras se tornavam desajeitadas, humanas. Confessou que sentira inveja, medo de se tornar invisível diante da filha que podia fazer qualquer coisa. Disse que a julgara mal e agora entendia como era viver com o peso da dependência. Clara leu a carta. Em silêncio, com uma mistura de tristeza e alívio. Não respondeu imediatamente. Deixou-a sobre a mesa, respirou fundo e refletiu que o perdão nem sempre exige uma troca. Às vezes, a compreensão basta. Dentro dela, algo se fechou silenciosamente, como uma porta que finalmente se encaixa em sua moldura. Naquela noite, ela saiu para o jardim com um cobertor sobre os ombros e olhou para as luzes distantes da cidade. Tudo estava calmo. Ela pensou na casa da infância, nas discussões, nos silêncios e percebeu que o tempo havia cumprido sua função. Não havia mais ressentimento, apenas distância emocional, limpa,
sem raiva. Micael se juntou a ela, e enquanto o vento agitava as folhas, ele disse: "Não herdaremos culpa alguma, Clara. Apenas paz." Ela sorriu. Essa frase resumia tudo o que haviam construído, uma vida baseada no respeito e na liberdade. Finalmente, o passado não ditava mais seus dias. Era simplesmente uma história que valia a pena ser contada. Com o passar dos anos, a família de Clara cresceu. Seu filho começou a fazer perguntas sobre os avós, e ela decidiu lhe contar a verdade, sem rodeios, mas com amor. Explicou que as pessoas às vezes machucam os outros sem querer porque repetem o que aprenderam, e que o importante não era julgá-los, mas aprender com isso para não repeti-lo. O menino ouviu com a atenção pura que só as crianças possuem e então lhe disse que queria ser como ela, alguém que não deixa ninguém tirar o que ama. Clara sorriu, sabendo que naquela frase inocente estava o legado mais valioso, a força para escolher a própria vida sem ressentimento. Aquele carro, o presente de casamento que dera início a tudo, ainda estava na garagem. Não brilhava mais como antes, mas cada vez que o via, Clara sentiu uma imensa gratidão. Era uma lembrança de sua história, da mulher que um dia decidiu não abrir mão mais de sua liberdade para agradar aos outros. Ele a levara a novos empregos, a mudanças, a consultas médicas e até as férias em família que ela tanto desejava. Cada quilômetro que ela dirigia era uma vitória silenciosa sobre o passado. Às vezes ela olhava para ele e pensava que aquele carro não tinha sido um simples presente. Tinha sido a chave para sua nova vida. Com o tempo, Clara começou a escrever textos curtos sobre sua experiência. Não o fazia pela fama, mas pela necessidade de colocar em palavras o que tantas mulheres vivenciavam em silêncio. Publicava contos em fóruns e redes sociais, onde outras compartilhavam suas histórias de culpa, exaustão e renascimento. Surpreendeu-se ao ler tantas mensagens dizendo: "A mesma coisa aconteceu comigo", ou "obrigada por colocar em palavras o que eu nunca consegui explicar." Em cada resposta, encontrava significado. Sua dor havia se transformado em ajuda, e embora nunca se considerasse uma heroína, entendia que havia encontrado uma nova maneira de servir, uma que não a destruía, mas sim a fortalecia. Certa noite, revendo aqueles comentários, Clara pensou em como a vida parecera diferente desde aquele primeiro não. Ela havia passado de sobreviver para os outros a viver para si mesma. E essa mudança foi tão simples quanto profunda. Micael, da cozinha, perguntou-lhe o que ela estava pensando. Ela respondeu sorrindo: "Como eu cheguei longe." Ela não precisava de mais. Sua história não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz com um propósito. Ela a contara não para reviver a dor, mas para mostrar que sair das profundezas não requer milagres, mas sim decisões. E cada não dito ao longo do tempo fora um tijolo na construção de sua paz. Os anos se passaram, e a estabilidade se tornou uma realidade diária. Clara e Micael criaram o filho com ternura e limites claros. Nunca houve gritos naquela casa, nem chantagem disfarçada de amor. Havia diálogo, respeito e, acima de tudo, presença. Clara percebeu que seu maior aprendizado não fora se distanciar da família, mas sim entender a diferença entre se importar e negligenciar os outros. Às vezes, quando via o filho tropeçar ou ficar frustrado, não se apressava em resolver tudo por ele. Ela o apoiava, mas lhe dava espaço para se levantar sozinho. Sabia que era a melhor maneira de finalmente quebrar o ciclo que tanto lhe custara superar. Certa tarde, enquanto guardava as roupas no armário, encontrou seu véu de noiva, cuidadosamente dobrado em uma caixa. Segurou-o nas mãos e pensou na jovem que o usara, exausta, silenciosa, mas ainda esperançosa. Sorriu com ternura, sem arrependimento. Tanta coisa acontecera desde então, mas ela ainda reconhecia aquela versão de si mesma, aquela que sobrevivera sem saber. Decidiu guardar o véu novamente, não como uma lembrança da dor, mas como um símbolo de transformação, porque no fundo tudo o que havia perdido se tornara uma nova maneira de se encontrar. E isso, pensou, valia mais do que qualquer pedido de desculpas tardio. Com o passar do tempo, a relação com os pais permaneceu distante, mas cordial. Os telefonemas eram esporádicos, sem repreensões ou
exigências. Clara não precisava de grandes reconciliações. Aprendera que a paz nem sempre se alcança em conjunto. Às vezes, ela se alcança aceitando que cada um deve seguir seu próprio caminho. Quando o pai adoeceu novamente, ela o ajudou à distância, garantindo que ele recebesse cuidados, mas sem assumir novamente o papel de salvadora. A mãe, mais silenciosa do que antes, evitava o discurso moral. Entre eles, havia um novo respeito, nascido não do amor incondicional, mas da maturidade que advém quando os limites são entendidos como atos de amor. Em seu 35º aniversário, Clara organizou uma pequena reunião em casa. Alguns amigos, Jennifer e colegas de trabalho compareceram. Não houve grandes discursos nem decorações caras, apenas boa música e risadas genuínas. No meio da celebração, Jennifer ergueu seu copo e disse: "A mulher que aprendeu a existir sem pedir permissão." Todos aplaudiram. E Clara, ligeiramente corada, riu. Foi um momento simples, mas profundamente simbólico. Essa frase resumiu toda a sua jornada. Ela não era mais a provedora silenciosa, a filha culpada ou a irmã invisível. Ela era uma mulher completa, consciente de sua história, mas livre de suas correntes. Quando a casa esvaziou naquela noite, Clara saiu para a varanda com uma taça de vinho. O céu estava limpo e o ar tinha aquele aroma quente de noites tranquilas. Ela se sentou na varanda, olhou para o carro estacionado e sorriu. Não o via mais como um símbolo de seu término, mas como uma testemunha fiel de sua transformação. Fora seu refúgio, sua fuga e, mais tarde, seu companheiro silencioso em cada recomeço. Ela acariciou as chaves com carinho e pensou em todas as versões de si mesma que haviam dirigido aquele mesmo carro. A jovem cansada, a mulher que disse não, a mãe em paz. Todas ainda estavam lá, coexistindo em equilíbrio. Mais tarde, antes de dormir, escreveu em seu caderno uma frase que não queria esquecer: "Meu presente de casamento não foi um carro. Foi o direito de..." Fechou o caderno e sentiu que com aquelas palavras havia selado sua história para sempre. Não precisava compartilhá-las com ninguém, mas sabia que um dia seu filho as leria e entenderia de onde sua mãe vinha. Era uma forma de lhe deixar um legado diferente. Não heranças materiais, mas o exemplo de uma vida vivida com dignidade. E ao apagar a luz, sentiu uma calma tão profunda que pela primeira vez não pensou no passado, nem no futuro, apenas no presente e na gratidão por ter chegado. Até ali, os dias seguintes passaram com a mesma serenidade com que seu aniversário chegara. Clara não esperava mais reviravoltas inesperadas em sua vida, nem provas que comprovassem sua força. Cansara-se de sobreviver e, finalmente, aprendera a viver. Às vezes, enquanto caminhava pelo bairro com o filho, lembrava-se de como fora difícil chegar até ali. E era grata por cada queda, cada silêncio, cada não que dissera a tempo. Descobrira que a verdadeira liberdade não é fugir dos outros, mas libertar-se da necessidade de ser aceita por todos. E nessa liberdade, seu coração encontrava descanso. Naquela noite, enquanto guardava os brinquedos do filho e apagava as luzes da sala, Clara parou por um instante em frente ao espelho. Não se via cansada nem quebrada, mas inteira. Pensou em sua história, em tudo o que havia mudado e sorriu. Passara anos tentando ser a filha perfeita, a irmã disponível, a salvadora de todos. E no fim, tudo o que precisava era ser ela mesma. Lá fora, a luz iluminava o carro na entrada da garagem, uma testemunha silenciosa de sua jornada. Clara respirou fundo e sussurrou: "Cheguei." E pela primeira vez na vida, aquela frase não significava um lugar, mas uma certeza interior.